Sabe aquela criança que tem um ataque de choro no lugar cheio de gente? Daí o pai e a mãe fazem de tudo para tentar pará-lo, mas não conseguem? Pois é, essa situação que eu acabei de citar é super frequente. Os pequenos às vezes rejeitam comida, não obedecem ordens, só por uma questão ali de birra mesmo. São as famosas crianças de personalidade forte, né? E aí, como lidar com elas? Esse é o nosso assunto do quadro Filhos de hoje. E quem já está aqui no estúdio conosco é a psicóloga Vanessa Mondini. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Então, falando de temperamento das crianças, né? A partir de que idade ali a gente consegue já identificar mais ou menos o temperamento dela? O temperamento, ele é um marco biológico, então ele já vem com a criança. Então, desde bebê, por exemplo, no berçário, a gente já consegue perceber as diferenças de um bebê para o outro. Um mais agitado, um mais quietinho, mas ele fica mais visível, a gente começa a perceber melhor ali por volta de 1 ano a 2 anos. Uhum. E o que influencia nesse temperamento da criança? É a educação dos pais? Como é que a gente pode falar disso? Então, o temperamento, ele é um marco biológico, mas a postura e o papel dos pais vai ser fundamental para isso, porque o temperamento não vai determinar a personalidade da criança. Então, vai ser a postura, o modo como eles agem com essa criança e como eles fazem a mediação do conflito, da situação, para esse ambiente que a criança está conhecendo, onde ela está explorando. Uhum. Até porque, doutora, eu estava antes conversando aqui com a doutora Vanessa e eu citei que eu e a minha irmã, a gente tem temperamentos totalmente diferentes e nós somos criadas dentro do mesmo ambiente, né? Dentro de casa ela é bem mais geniosa, eu sou um pouquinho mais calma. Isso. Como que a gente explica essa diferença, então, né, nas crianças que são criadas no mesmo ambiente? Exatamente. Pais que estão se preparando para um segundo filho, muitas vezes acreditam que vão viver tudo de novo como se fosse o primeiro. Mas aí é que entra a questão do temperamento. O temperamento é de cada um. Por isso que o mesmo pai, a mesma mãe sendo criada no mesmo ambiente, aquilo que você acha que deu certo para o primeiro, não significa que vai dar certo para o segundo. Porque o temperamento é o modo como a criança vai se expressar no mundo, através das suas emoções que ela está sentindo, através do seu comportamento. E aí, a partir disso, é que o temperamento influencia. Uhum. E aquelas crianças ali que a gente citou até, que esperneiam, vão no supermercado e querem de tudo. Uhum. Como que os pais podem agir nessas situações, assim, para tentar resolver aquilo da melhor maneira? Isso. Criança, de um modo geral, precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer e ela precisa saber o que é esperado dela. Então, nessas situações típicas de supermercado, é muito importante que o pai ou a mãe conversem com ela antes, expliquem que estão indo ao supermercado, que tem uma lista de compras a serem feitas e que desejam que ela se comporte ou influenciem ela a ajudar. Ah, você ajuda a mamãe e o papai a procurar esse item? Quem que vai chegar mais rápido, né? Influenciar para que a criança se envolva e deixe o comportamento de birra de lado. Mas, claro, é importante também cuidar do limite da criança. Se ela estiver cansada, obviamente que a ida no supermercado não vai dar certo. Ela já está desgastada de ir para a escolinha, tudo, chega lá, ela acaba então, descontando às vezes dessa maneira. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante que os pais, assim como eles aprendem a reconhecer o choro da criança, se é choro de dor, se é choro de fome, que eles estejam conectados emocionalmente com o seu filho, conheçam a sua criança, o seu filho, o seu temperamento, para saberem como agir em cada situação. E ao mesmo tempo que tem essas crianças aí que são mais espoletas e brincam mais, tem aqueles bem tímidos, né, que ficam no cantinho, vão numa festinha de criança, acabam não socializando muito, não se enturmando. Como agir com essas crianças, assim, nesses momentos? Que dicas, né, a gente pode dar? Muitas vezes os pais acreditam que a gente tem que simplesmente expor a situação a criança, colocar ela num aniversário ou numa festa de amigos, simplesmente para enfrentar as situações. Isso também é arriscado. Fazer com que ela enfrente isso ao tempo todo pode ser que ela paralise, porque o medo, a vergonha, a timidez vai fazer ela travar. Então, mais uma vez, previsibilidade, avisar, olha, hoje a gente vai no aniversário e vai estar tais pessoas lá. Eu gostaria que você cumprimentasse, desse um oi,
um tchauzinho de longe, tudo bem? Pode ser? E assim gradativamente, para ela ir aos poucos enfrentando essa timidez. Os pais já vão preparando a criança para essas situações. Isso. E claro, iniciar com comportamentos que eles sabem que ela vai dar conta. Se ela não tem essa proximidade do contato físico, um tchauzinho de longe já tá de bom tamanho. E aí depois, aos poucos, vai aumentando os desafios. Claro. Tá bom então, Vanessa. Tá muito certo. obrigada pelos esclarecimentos. Acho que ajudou muito pai e mãe aí Joia, em casa, agradeço. viu? Obrigada pela sua presença aqui.